Ó, começou. Pessoal, vocês sabem o que tem dentro dessa caixa? O quê? O quê? Adivinha? A Bíblia. A Bíblia. O que será que tem? A Bíblia. Ô Enzo, você não tá vendo, Enzo. Você tá escondido atrás das meninas aqui. É a Bíblia, certeza. É um Não, não papel. é a Bíblia. Não. É uma história. Ah, é uma história. Tem uma história aqui dentro. Pode ver, Luiz. Ó, Também vocês estão ver. vendo aqui? Sim. Você consegue ler o que está escrito aqui, mesmo de longe? O bom pastor. O bom pastor. Quem que é o nosso bom pastor? Jesus. E nós vamos contar uma história hoje que está lá na Bíblia, tá? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, e no livro de João, capítulo 10 e 11. Ó, presta atenção aqui, Emanuel. Eu não podia vir pra cá? Pode vir, amor. Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui do lado de cá, ó, fica melhor pra você ver. E o Emanuel vem mais pra cá um pouquinho, isso. Pronto, agora aqui, ó. Não, aí você não vê. Não, senta aí. Aí, senta aí. Senta aí, você aqui, ó. Vou empurrar. Isso. Quer virar um pouquinho assim pra você aparecer ali? Pode virar um pouquinho. Não, já tá aparecendo. Aí, pronto. Ó, então, nós vamos ouvir a história hoje do bom pastor, que está lá na Bíblia, no livro de Lucas e no livro de João. Tem essa história 2 vezes na Bíblia. E sabe quem contou essa história? Jesus. O próprio Jesus, né? E Jesus um dia chegou assim para os discípulos dele, e os discípulos perguntaram para ele assim, mas como que era o reino de Deus, assim, né? E aí Jesus falou assim, olha, tinha um pastor que ele tinha 100 ovelhas. Tá pega. Meu Deus. 100 ovelhas, ó, tá vendo? Aqui não tem as 100 ovelhas, mas... Que uma se perdeu. Então, ó, aqui dentro dessa caixa vai estar as 100 ovelhas, sabia? Sim. Ó. Elas estavam assim. Elas ainda estavam perdidas ainda. Olha, é uma caixa de areia, olha, Enzo. Ah, cadê? Uma caixa de areia, ó. Tá vendo? Por que tem areia aí? Porque aqui é o aprisco aonde as ovelhinhas ficavam. Sabe o que é aprisco? Sim. É um cercadinho para as ovelhas dormirem. Isso, é tipo um curral, né? E as ovelhinhas, elas ficavam, ó, aqui as ovelhinhas. Tem quanto? Aqui não tem 100 porque eu não consigo espaço para 100 ovelhinhas, mas faz de conta que tem 100 ovelhinhas aqui. Então tá, vamos. E elas estavam todas aqui dentro. Vamos multiplicar as ovelhas. Não. E elas estavam todas aqui dentro, bem guardadinhas, né? Bem guardadinhas. E esse daqui era o pastor que cuidava delas. Então ele ficava lá o tempo todo cuidando das ovelhinhas. E esse pastor, ele gostava muito das ovelhas dele. Ele cuidava delas, ele dava comida, ele dava, ele dava água, ele fazia elas dormir, não deixava nenhum lobo vir lá perto delas. E o pastor estava sempre, sabe por que ele tinha esse cajado aqui? Isso aqui chama cajado. Pra ele colocar na frente para as ovelhas não saírem. Porque se aparecesse um lobo ou algum bicho lá, ele tacava o pau assim, né, o cajado no lobo e mandava o lobo embora. E ela é assim, ó, porque se a ovelhinha tentava fugir, ele pegava o gancho e fazia assim, volta aqui a ovelhinha, né? Pegava no pescoço aqui, ó. Não deixava a ovelhinha fugir. Mas um dia, o pastor precisava dormir, né? E ele saiu para dormir. Só que ele deixou as ovelhinhas guardadas lá, todas elas. Daí depois As todas ovelhinhas elas escapou. também estavam dormindo. Só que de repente, uma delas viu que tinha uma aberturinha. E ela falou assim. Igual as galinhas do meu avô. E ela falou assim, ai, que legal que ela fora. Tem um monte de coisa diferente lá. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá fora, ver o que tem lá fora. Daí vai ser. E ela olhou assim, ai, pastor, não tá
e ele estava assim, fazendo outra coisa lá, cuidando das comidinhas, né? Já estava olhando para outro lugar. E aí ela falou assim, eu vou dar uma fugidinha. E a ovelhinha, ó, fugiu. E ela fugiu do aprisco e ela começou a andar. E ela foi andando e ela viu uns montes e viu um monte de coisa diferente. E ela começou a andar e daí começou a ficar escuro e ela se perdeu. E a ovelhinha se perdeu. Vocês estão vendo que ela é branquinha. Daí ela começou a se coisar na terra, se sujar. E o carrapicho encheu o pelinho dela de carrapicho. E ela ficou lá sozinha de noite. Eu tinha uma galinha branca que ela morreu. Não, acho que ela fugiu, não se lembra. Ela se foi, um cachorro pegou ela. Tá parecendo um dia de uma galinha. Então, Bem triste. e a ovelhinha estava lá perdida. E o pastor, ele estava lá no aprisco, cuidando das ovelhinhas. Quando deu a hora das ovelhinhas dormir, ele começou a contar. Ele tinha quantas mesmo? 100 ovelhinhas. Ele começou a contar. Ele começou a contar. Quando chegou no final, 99 ovelhinhas, tá faltando uma. Aí ele pegou aquelas ovelhinhas, deixou elas lá bem fechadinhas, deixou as 99 ovelhinhas dele lá e ele saiu procurar a ovelhinha perdida dele. Ele saiu procurando e subiu as montanhas e foi nos vales e foi lá no lugar sujo e foi quando de repente ele viu a ovelhinha toda com medo. Ai, ela estava com medo, toda suja. E o pastor viu ela lá, falou assim, ai, ovelhinha, eu estava tão preocupada com você, eu vim aqui te resgatar. E o pastor achou a ovelhinha perdida dele. E aí, o que ele fez? Ele levou de volta lá para o aprisco, pôs ela nos ombros e levou ela de volta para o aprisco. Aí colocou ela lá guardadinha, no cercadinho, junto com as outras ovelhinhas que estavam lá, né? As outras 99 que já estavam dormindo. E o pastor ficou lá e ele, sabe o que ele fez? O quê? Será que ele brigou com ela? Não. E ela estava limpinha, será? Não. Ele foi dar banho, né? Ele foi lá, deu um banho nela, tirou todos aqueles carrapichos. Vocês já viram cachorro ou gato com carrapicho? Sim. Meu cachorro tem carrapicho. Nosso cachorro. Ele tirou todos os carrapichos dela, tirou tudo, deixou ela branquinha de novo. Olha, ele cuidou dela tudo e falou pra ela assim, minha querida ovelhinha, você não pode sair lá fora, porque lá tem muitas coisas que podem te fazer mal. E ela falou assim, eu sei, pastor, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou ficar sempre guardada aqui, porque eu sei que aqui você cuida de mim. E a ovelhinha aprendeu uma grande lição, que é ficar sempre perto do pastor e perto das ovelhas dela. Por que será que Jesus ensinou essa história para as pessoas? Para a gente obedecer? Jesus, ele falou assim, ó, eu sou o bom pastor. Quando ele estava contando essa história, ele falou, ó, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ó, presta atenção aqui, amor, ó. E Jesus falou assim, por isso que vocês têm sempre que ficar perto de mim. Porque às vezes, as pessoas querem dar uma voltinha lá no mundo para ver como que é. Às vezes fala assim, vocês que são crianças, estão começando a ficar pré-adolescentes, né? O Emanuel e o Enzo, que estão começando a ficar pré-adolescentes, daqui a pouco já são jovens, né? Já é pré-adolescente, então. Daqui a pouco, vocês vão olhar para as coisas lá do mundo e vai falar assim, eu acho que eu vou querer dar uma voltinha lá fora, ver isso, ver aquilo. E Jesus falou assim que não pode, porque o que aconteceu com a ovelhinha? Ela se perdeu, ficou sozinha, se sujou toda, se machucou, porque ela deve ter caído, deve ter se machucado. Ela ficou com fome. Ficou com fome, com frio, assustada.
Então, Ficou com medo dos outros. ficou com medo. E é bem isso que o mundo faz. O mundo que eu falo não é o planeta Terra, é o pecado. Porque o pecado, às vezes, ele atrai a gente. Mas nós temos que falar assim, não pro pecado. É o mundo do pecado. É o mundo do pecado. Nós temos que falar assim, não, eu estou aqui protegido por Deus. Deus me protege, Deus me guarda. Por isso que nós não podemos sair de perto da presença de Deus. De ter os nossos líderes, né? O Emanuel já tem um líder, né, Emanuel? O Enzo também. E o Enzo também. Vocês são da mesma célula? Então, é sempre ouvir. Não vai. Sempre ouvir o que os líderes falam, o que o pastor fala, o que as professoras falam aqui, tá bom? O que a mamãe e o papai falam, porque eles só querem o seu bem, só querem que você fique protegido, tá? Isso que as pessoas adultas falam pra vocês é essa cerquinha aqui, ó, que protege a vida de vocês, porque se não tiver isso aqui, vocês estão Andando no mundo. andando no mundo. E a cerquinha é a proteção que o Senhor Jesus colocou na nossa vida, que é o cuidado das pessoas, tá bom? Então, essa história é muito linda e é muito verdadeira. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu era da igreja. Na idade de vocês, eu estava assim na salinha. Depois, quando eu fiquei adulta, eu fiz que nem essa ovelhinha, sabia? Eu fugi também da igreja. Quando eu era moça, eu fugi, eu saí da igreja, eu não parei de ir na igreja. Não era aqui na Sara Nossa Terra, era em outra igreja. E eu fui lá no mundo e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com essa ovelhinha, aconteceu comigo. Eu me machuquei, eu me feri. Aí eu precisei voltar para a igreja, Deus precisou curar, cuidar de mim de novo, para que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Mas a gente não pode fazer isso, porque o diabo quer destruir a nossa Eu vida. vou ficar aqui na igreja. Então vocês ficam sempre na igreja, tá bom? Beleza, gente? Vamos orar então e fazer um compromisso com Deus que nós nunca vamos deixar de estar na presença de Deus? Vamos, Enzo. Pode estar mais difícil que for, nunca saia da presença de Deus, tá bom? Vamos orar então, fecha o seu olhinho e fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que o Senhor é o meu bom pastor. E eu te prometo, Jesus, que eu nunca vou sair da proteção do Senhor. Eu nunca vou experimentar o mundo e o pecado. Guarda o meu coração. Entra no meu coração, Jesus. E nunca mais saia daí. Porque a minha vida é sua. Em nome de Jesus. Amém.